O resumo desse filme começa nos apresentando os irmãos Charlie e Sam, em plena uma competição de remo pela escola. Ali eles deixam todos os adversários para trás, cruzando a linha de chegada e sendo os grandes campeões e logo após a celebração, um rival chamado Connors se aproxima de Charlie, afirmando que a sorte não estará ao seu lado da próxima vez, e em resposta, Sam simplesmente exibe com orgulho sua medalha para Connors. Então, os dois irmãos se retiram. Mais tarde, eles então seguem para um antigo ritual. Ao pôr do sol, assim que o canhão da noite dispara, Charlie e Sam se reúnem para observar os barcos ancorados no porto, compartilhando o sonho de um dia velejar juntos e conhecer o mundo. Depois, o tempo passa e, na cerimônia de formatura de Charlie, ele recebe o reconhecimento máximo, uma bolsa de estudos por seu desempenho como capitão da equipe de remo, sendo ovacionado pelos colegas e amigos presentes. Logo depois, seu amigo Sully o informa que ele e Green partirão para a base naval na semana seguinte, fazendo questão da presença de Charlie na festa de despedida. Assim, mais tarde, mantendo a tradição de se encontrarem após o canhão ao entardecer, Charlie faz uma promessa solene ao seu irmão mais novo. Ele promete que treinará beisebol com ele por uma hora inteira, todos os dias após o trabalho, pontualmente quando o canhão soar. O objetivo é ajudar Sam a realizar seu sonho de entrar para o time que ele gosta. Contudo, Charlie impõe uma regra inquebrável: Sam não pode se atrasar. A pontualidade é condição essencial, e Sam aceita o acordo. Assim, os dois irmãos dão início a esse novo ritual de treinamento diário. Naquela mesma noite, a mãe dos rapazes, presa em um turno extra de trabalho, pede para que Charlie cuide de Sam. Assim, ela sai às pressas para pegar o ônibus, deixando o filho mais velho encarregado do jantar do filho mais novo. No entanto, Charlie decide dar uma escapada para ir à festa de despedida de seus amigos. No caminho, ele inesperadamente encontra Sam, que lhe pede uma carona até a casa de um colega para assistir um jogo de beisebol. E, dentro do carro, a conversa inevitavelmente gira em torno da partida de Charlie para a faculdade, por causa da bolsa que ele ganhou. Charlie então percebe a insegurança do irmão e o tranquiliza, garantindo que jamais o abandonaria. A brincadeira entre eles fica um pouco mais agitada, mas Charlie, com uma postura firme de irmão mais velho, rapidamente retoma o controle da situação. Poucos instantes depois, uma distração fatal acontece. Ao olhar para um motorista imprudente, Charlie perde o foco e o carro deles é atingido em um acidente brutal. E, enquanto a ambulância chega ao local, Charlie, semi-inconsciente, tem uma visão de Sam ferido, implorando para que ele não o deixe. Ali os paramédicos lutam por sua vida e, após diversas tentativas de reanimação com choques elétricos, Charlie finalmente volta à vida. A notícia que recebe, no entanto, é a pior de sua vida. Sam não resistiu e Charlie foi o único sobrevivente. Assim, o luto se instala e, durante o funeral de Sam, logo após as homenagens, Charlie se recusa a entregar a luva de beisebol do irmão e, tomado pela dor, ele simplesmente se afasta de todos. Ali, ao ouvir o som familiar do canhão, ele corre desesperadamente para a floresta, atormentado por memórias vívidas do acidente e, desolado, ele desaba em lágrimas até que subitamente vê a figura de Sam parado em sua frente, lembrando ele da promessa que haviam feito. E Charlie, em meio ao sofrimento, jura que não esqueceu e sela um novo pacto. Ele encontrará Sam ali toda noite depois do canhão para treinarem juntos por uma hora. Depois, um salto de 5 anos revela uma vida completamente transformada para Charlie. Seu futuro promissor foi deixado de lado e agora ele é zelador do cemitério onde Sam está enterrado. Sua rotina inclui tarefas como inspecionar o local e espantar um bando de gansos problemáticos. Assim, ele se encontra com seu colega, Alistair, e brinca dizendo que as aves parecem
ter algo contra Charlie, chegando a vandalizar as lápides e aponta para um pássaro específico. Alistair aproveita para convidar Charlie para sua festa de aniversário, insistindo que ele precisa sair daquela rotina monótona e conhecer pessoas novas. A conversa, porém, é interrompida pela chegada de uma jovem visivelmente irritada. Ela se chama Tess e exige furiosamente que Alistair apare as flores do túmulo de seu pai. No entanto, ao perceber a presença de Charlie, sua postura muda, seu tom de voz suaviza e ela repete o pedido de uma forma mais educada antes de se retirar, dando continuidade às suas tarefas no cemitério. Charlie então tem um encontro inesperado. Após anos sem se verem, ele então reencontra Sully. Durante a conversa, Charlie conta que sua mãe se mudou para Portland e Green também está enterrado lá agora. Alistair observa a cena de longe e percebe algo perturbador. Charlie está gesticulando e falando sozinho, como se conversasse com alguém invisível. Isso apenas aprofunda as suspeitas de Alistair sobre a sanidade de seu colega. A conversa de Charlie termina com Sully partindo. A verdade é dolorosa. Durante todo esse tempo, Charlie estava parado exatamente ao lado da lápide de Sully. Aparentemente, nenhum de seus antigos amigos jamais retornou da guerra. Mais tarde naquele dia, Charlie passa em frente a uma loja para comprar um brinquedo. As atendentes do caixa suspiram com ele, encantadas com sua aparência, mas Charlie ignora completamente as invertidas, paga pelo trem e vai embora sem dar atenção. Ao se aproximar do fim da tarde, Charlie pega sua luva de beisebol e uma bola. Assim que o canhão dispara, ele segue pontualmente para a floresta, rumo ao seu encontro diário com Sam. Depois de praticarem e Charlie atualizar seu irmão sobre o seu dia, ele menciona um encontro casual que teve com Sully, explicando como aquilo o fez sentir ainda mais falta de Green. Mesmo com a melancolia, ele confessa a Sam o quanto é grato por poder vê-lo todos os dias, um privilégio que é um segredo guardado apenas entre os dois. Os gansos inconvenientes, claro, aparecem, mas desta vez Charlie tem um plano. Ele usa o novo aeromodelo de controle remoto para afugentá-los. A tática gera um divertido contra-ataque das aves e os dois irmãos acabam mergulhando no rio, rindo de toda a situação. Nesse momento, Charlie percebe que a hora deles acabou. A figura de seu irmão mais novo desaparece e ele precisa voltar para casa sozinho. Mais uma vez, no dia seguinte, uma coincidência do destino coloca Charlie frente a frente com o paramédico que salvou sua vida anos atrás no acidente de carro. O homem, chamado Flório, o convida para tomar um café e conversar um pouco. Já no restaurante, Charlie nota imediatamente a saúde debilitada de Flório, que revela estar lutando contra um câncer e sentir que já viveu a maior parte de sua jornada e está prestes a fazer a sua passagem. Flório então diz a Charlie que sua sobrevivência não foi um acaso, ela aconteceu por um motivo. Ele insiste que Charlie precisa mudar o rumo de sua vida, agarrar a segunda chance que recebeu e parar de se limitar àquele cemitério. Ao saírem do local, a atenção de Charlie é capturada por um veleiro impressionante atracado ali perto. Repórteres cobrem o evento de uma futura corrida transoceânica e ele descobre que Tess, a jovem lá do cemitério, é uma das velejadoras. Cercada por fãs e pela imprensa, Tess é aclamada como a grande favorita para vencer a competição. Exatamente nesse instante, o canhão toca de novo e, sem pensar duas vezes, Charlie larga tudo e corre para a floresta, ansioso para contar a Sam sobre Tess. A inspiração para um novo design de barco surge na mente de Charlie, misturando a imagem do veleiro de Tess com a curva graciosa da cauda de uma baleia. Ele rasbisca suas ideias e segue para aprimorar o esboço. Lá ele encontra Alistair, que o convida mais uma vez para o seu aniversário. Na festa, a esposa de Alistair tenta arranjar um encontro para Charlie com uma moça chamada Rachel, mas a tentativa não vinga. A noite então toma um rumo inesperado quando Connors, o antigo rival que Charlie não via há anos, aparece e insiste agressivamente para que ele se junte a eles para beber. Simultaneamente, no mesmo café, Tess discute
de meteorologia com Tink, seu treinador e padrasto. Tink a adverte severamente que as condições climáticas não são seguras para ela treinar, mas Tess se mantém firme, argumentando que precisa praticar antes da corrida e garantindo que se manterá longe das tempestades que se aproximam. Depois, de volta à festa, Connors continua pressionando Charlie para beber. No entanto, o foco de Charlie muda completamente quando ele avista Tess ali perto. Ao tentar se afastar, Connors o provoca, trazendo à tona o acidente trágico do passado. Essa provocação é o limite para Charlie, que, cego pela raiva, derruba Connors com um soco e abandona o local. Mais tarde, enquanto inspeciona o barco de Tess, ele encontra ela. Charlie imediatamente se desculpa por seu comportamento explosivo e os dois concordam sobre a natureza desprezível de Connors. É nesse momento que Tess revela algo surpreendente. Ela estudou com Charlie no colegial e o reconheceu desde o início. Encorajado pela conexão, Charlie mostra a ela o seu caderno com um esboço, explicando suas ideias para otimizar o design do veleiro dela, mas Tess apenas dá uma olhada superficial. No dia seguinte, apesar dos avisos insistentes de Tink para que ela evitasse a tempestade a todo custo, Tess toma uma decisão arriscada. Ela navega deliberadamente em direção ao mau tempo, determinada a testar os seus próprios limites em águas turbulentas antes da grande competição, mantendo seu ritual sagrado. Charlie então encontra Sam na floresta após o canhão soar. Ele compartilha com seu irmão seus pensamentos sobre a competição de Tess, admitindo que teria chances reais de vencer, mas isso não importa mais. Sua prioridade absoluta é Sam e ele não se arrepende disso. Os dois então se entregam às brincadeiras de sempre, rindo e jogando na lama da chuva. Após afugentar alguns gansos, Charles se surpreende ao ver Tess ali perto. Ela então confessa que foi pega pela tempestade na noite anterior e, exausta, acabou adormecendo ao lado do túmulo de seu pai. Preocupado, Charlie a leva para casa e cuida de seus ferimentos. A curiosidade, porém, fala mais alto e Tess o questiona sobre o motivo dele nunca mais ter velejado após a morte de seu irmão. Charlie evita dar a resposta, prometendo contar em outra ocasião. Ela então lembra que partirá em breve para a corrida e ficará fora por 6 meses. Correndo contra o tempo antes do próximo disparo do canhão, Charlie então a convida para jantar em sua casa naquela noite e mais tarde, durante o treino, ele conta a novidade para Sam. Durante o jantar à noite, em um clima descontraído, Tess pede a Charlie que lhe dê o esboço do barco de presente quando ela retornar da viagem. Charlie, sentindo a conexão entre eles, então se inclina para beijá-la, mas ela rapidamente muda de assunto, aproveitando para explicar alguma coisa. Durante a tempestade no mar, ela foi arremessada com violência contra o convés e se machucou. Ignorando a mudança de tópico, Charlie então a beija mesmo assim e Tess, no entanto, ela recua. Ela explica que não pode perder o foco na corrida, que ficará fora por 6 meses e não pode permitir nenhuma distração mental. Com isso, ela vai embora abruptamente, deixando Charlie confuso. Porém, pouco depois, há algumas batidas na porta. É Tess pedindo que ele a encontre na floresta. Ele a segue pela escuridão e lá, longe de tudo, eles se entregam a uma noite de paixão. Na intimidade daquele momento, Charlie revela a ela as cicatrizes em seu peito, deixadas pelos choques do desfibrilador que trouxeram ele de volta à vida. Tess, longe de se impressionar, acha as marcas bonitas. Depois, eles então adormecem abraçados. Na manhã seguinte, Charlie então desperta e encontra um ganso alinhado ao seu lado. Tess já partiu, mas deixou um bilhete preso à porta pedindo que ele a encontrasse. Assim, Charlie vai até o porto e, pela primeira vez em muitos anos, ele sobe novamente a um veleiro, partindo com Tess em direção às ondas. Ao pôr do sol, do alto da torre de vigia, ela recita um belo poema para ele. Tess então faz um convite. Ela quer que Charlie se junte a ele na corrida como seu tripulante reserva. Contudo, para surpresa dela, ele recusa o convite.
Nesse momento, o som do canhão ecoa e Charlie age instantaneamente. Ele pede para que Tess retorne à cabine e dispara em direção à floresta, chegando no exato momento em que Sam parecia estar prestes a ir embora. O espírito do irmão mais novo então o confronta, expressando um medo profundo de que o amor de Charlie por ele esteja diminuindo, uma sensação que o faz se sentir em um vazio muito doloroso. Charlie nega veementemente isso, garantindo que isso jamais acontecerá e que ele sempre estará ao seu lado. Porém, a situação se complica tragicamente quando ele percebe que Tess o seguiu e testemunhou toda essa conversa sobrenatural. Sem saída, Charlie é forçado a revelar o pacto que o prende com o espírito de Sam. Ele explica que não pode, sob nenhuma circunstância, abandonar o irmão e Tess implora para que ele deixe a floresta e fique com ela, mas Charlie, preso ao seu dever e ao seu luto, pede que ela vá embora para casa e esqueça ele. Depois, no dia seguinte, um fenômeno bizarro alerta Tess. Sua imagem desapareceu. Ela não possui mais reflexo no espelho. Paralelamente, Charlie está em casa tomando café quando uma notícia no rádio congela ele. O veleiro de Tess foi apanhado por uma tempestade há 3 dias e está desaparecido desde então, sem nenhum contato. Assim, o pânico domina ele e ele corre para tentar usar seu próprio barco, mas logo entende que é tarde demais para um resgate convencional. Desesperado, ele vai até o túmulo do pai de Tess, o lugar onde sabia que ela se sentia conectada. Lá, ele encontra o espírito dela e explica a terrível verdade. Seu barco naufragou e ela agora está preso em um estado de limbo. Tess suplica para que Charlie a encontre, pedindo sua ajuda, mas ele, devastado pela culpa e pela dor, desaba em lágrimas e a imagem dela se dissipa no ar. Completamente consumido pelo luto, Charlie então destrói sua própria casa em um acesso de fúria e de dor e, ao ouvir o canhão, ele se arrasta de volta à floresta para desabar com Sam sobre o que aconteceu e o espírito de seu irmão mais novo tenta confortá-lo. Mais tarde, enquanto Charlie tenta limpar os destroços de sua vida, a esposa de Flório, o paramédico que salvou ele, bate à sua porta. Ela traz a notícia de que seu marido faleceu, mas que, em seus momentos finais, ele fez um último pedido, que ela entregasse a Charlie o seu colar da Estrela de Davi. Flório tinha a convicção de que Charlie havia sido escolhido e que seu propósito era salvar alguém. Ao inspecionar o colar com mais atenção, Charlie então faz uma descoberta incrível, uma minúscula anotação com a caligrafia de Tess escondida ali. Juntando as palavras de Flório com essa descoberta, a verdade o atinge. Tess ainda está viva e ele precisa encontrá-la antes que seja tarde demais. Charlie então vai até Chink, o padrasto de Tess, e implora para usar o seu navio na busca, mas o padrasto o rejeita, tratando ele como um louco. Determinado, Charlie não vê outra opção a não ser roubar a embarcação, contando com a ajuda crucial de Alastair. Chink chega no exato momento da fuga e consegue saltar a bordo, furioso com a situação, mas Alastair o contém. Charlie então explica sua teoria, detalhando onde acredita que Tess possa estar. Vendo a convicção desesperada nos olhos de Charlie, Chink, mesmo muito relutante, decide confiar nele. Assim, eles navegam juntos em direção às coordenadas indicadas. Após 16 horas exaustivas no mar, Chink insiste para que Charlie descanse um pouco. O sol então se põe no horizonte e, à distância, o canhão soa. Na floresta, Sam compreende que, pela primeira vez, seu irmão não virá. Em espírito, Charlie se despede de Sam, prometendo que sempre serão irmãos. E, com um sorriso sereno, Sam diz adeus e finalmente escolhe deixar o limbo, se dissolvendo na luz e encontrando paz após 5 anos de espera. Como se fosse um último presente a Sam, um cometa cruza o céu noturno, servindo como um guia celestial. Charlie então segue a trilha de luz e direciona o barco exatamente para a mesma área dos destroços de Tess. Eles então encontram os pedaços do veleiro flutuando. Alastair, vendo a água congelante e o tempo perigoso, adverte desesperadamente Charlie para não mergulhar até chegar à ajuda. Porém, ignorando os avisos, Charlie se lança no mar
Ele então nada entre os destroços do casco e, golpeado contra a rocha pela força das ondas, mas consegue forçar sua entrada em uma caverna submersa que se formou ali, e lá dentro, quase sem vida, ele finalmente a encontra. Com isso, Charlie agarra Tess em seus braços e, atrás de volta da beira da morte, milagrosamente, ambos sobrevivem à provação. Mais tarde, no hospital, Alastair é quem dá as boas notícias, retransmitindo as palavras do médico. Tess está viva e fora de perigo. Algum tempo depois, já com Tess recuperada, Charlie leva o seu antigo veleiro até a casa dela. Após conversarem sobre sua recuperação e tudo o que passaram, ele faz o convite que mudará suas vidas. Ele chama ela para retornar ao mar com ele. Tess hesita um pouco, compreensivelmente receosa. Ela confessa que, durante o período que esteve no limbo, ela experimentou sonhos incrivelmente vívidos ao lado dele, sonhos que pareciam mais reais do que sua própria vida acordada. Charlie então revela a verdade. Não eram sonhos, eram memórias compartilhadas. Para provar, ele recita de cor exatamente o mesmo poema que ela havia lido para ele do alto da torre, dias antes do acidente. E, com lágrimas nos olhos, Tess entende que tudo foi real. E no final, ela aceita o convite e juntos, os dois finalmente içam as velas, prontos para explorar o oceano lado a lado. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Se sim, ó, eu te recomendo assistir esse filme bem aqui que eu estou deixando em sua tela, que conta uma história muito parecida com essa. Eu tenho certeza que você vai curtir. E também